aluno, vamos lá. Eu quero te dar uma dica nessa sua reta final para sua prova do Enem. O tópico agora é porcentagem. Acompanha comigo. Veja só. Uma escola há 2.500 alunos matriculados, dos quais 40% praticam esporte. Desses 40%, temos que 70% praticam futebol, 50% praticam vôlei. Determina o número de alunos que praticam futebol e vôlei. Vem comigo, meu aluno, presta atenção. Vou pegar um pouquinho da percentagem e vou juntar com um conjuntinho. Um conjunto que entrou na questão de percentagem. E volta e meia isso ocorre. Volta e meia você precisa da sua dica de percentagem para resolver uma questão de conjunto ou uma questão até de log. Você precisa de um crescimento de juros, de taxa. Então, olha para lá. Vamos fazer essa questão juntos. Acompanha só. Quando eu chego aqui e falo, uma escola há um total de quantos alunos? 2.500 alunos, dos quais 40% praticam esporte. Então, como é que você acha 40% de 2.500? Mole, você vai pegar 0,4. Por que 0,4, Rodrigo? Porque é 40 sobre 100 vezes 2.500. E quando você faz 0,4 vezes 2.500, guarda para mim, cortei esse com esse, vai dar, corta um 0 com a vírgula, dá 4 vezes 250. 4 vezes 250 vai dar exatamente o quê? 1.000. Significa dizer que 1.000 alunos, o quê? Praticam esporte, mas só que desses 40%, temos que 70% desses 40% praticam futebol. Então, o que você vai fazer? 70% da mesma linha de raciocínio, 0,7, vezes o quê? Vezes o quê? 1.000 alunos. 1.000. Isso daí vai te dar exatamente o quê? 700. Significa dizer que desses 1.000 alunos, 700 praticam o quê? Futebol. Interessante. E da mesma forma ele diz que 50% praticam vôlei, ou seja, você vai virar para mim, vai falar que 0,5 vezes 1.000 alunos, isso daqui vai dar 500, mais 500 que praticam o que para você? Voleibol. Nesse momento, o meu aluno deve estar se questionando, Rodrigo, tem algo errado. Rodrigo, tem algo errado. E aí agora, fiz a parte de percentagem, que eu gosto de dizer que sempre é um valor inicial, vezes uma taxa, vai te dar um valor final. Então, você tem aí os valores iniciais que você tinha, achou seus números de alunos que só fazem futebol, número de alunos que só fazem vôlei. Aí que tá, é o número de alunos que fazem futebol, o número de alunos que fazem vôlei. E aí eu te pergunto o seguinte, se não tem só fazem, praticam futebol, ele pode fazer vôlei e futebol. E aí que está o dilema, a questão do conjunto. Porque quando eu faço 700 mais 500, quanto dá isso? 1.200. E 1.200 é mais do que 1.000 alunos que tinha lá. E aí como é que o meu aluno vai acertar essa questão? Acompanha. Você vai chegar aqui e já vai ver que obrigatoriamente vai existir uma certa, o quê? Interseção entre o número de alunos que fazem futebol e o número de alunos que fazem vôlei. Mas Rodrigo, ele disse que 700 fazem futebol. Aí eu te pergunto, você vai botar 700 aqui? Não, porque aqui é o pessoal que faz somente futebol. Então vamos dizer que eu tenho um determinado número X aqui. X que façam vôlei e futebol. Então quantos sobram para cá? Aí você vem e fala 700 menos X. Entendeu ou não? Da mesma forma, eu tinha 500 que faziam vôlei. Se eu já tenho um X aqui, quantos sobram para cá para você? Você fala 500 menos x. Ô, minha turma, sem medo de errar, o que eu sei? Que isso mais isso é igual ao total de alunos que praticam esses esportes. Então, você viria aqui e escreveria para mim que 700 menos x mais 500 menos x, isso aqui é igual a quanto? 1.000 alunos. Melhorando aqui, você vai cortar esse com esse. Olha que coisa, hein? Vai dar 1.200 menos x igual a 1.000. E se 1.200 menos x é igual a 1.000, você acabou de concluir que seu x é igual a quanto? 200. O que é esse 200? Sem medo de errar. Esse 200 é o número de alunos que praticam só futebol? Só vôlei? É o número de alunos que praticam o quê? Futebol e vôlei. E se por acaso, nesse exercício eles perguntassem quantos praticam somente futebol? Se ele perguntasse para você quantos praticam somente futebol, se você sabe que tem 200 que praticam futebol e vôlei, você faria 700 menos 200. Quantos praticam só vôlei? Se eu tenho 500 que praticam futebol e vôlei, você faria 500 menos 200, daria os 300 que só fazem o quê? Vôlei. Vamos agora para a nossa segunda questão. Eu preciso de você. Ajuda. Cheguei nessa segunda questão, ela é um pouco grande e eu preciso que você acompanhe, porque ela caiu lá na prova. E eu queria você prestando muita atenção. Em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, reajustou os valores de bolsa de estudo concedidas
aos alunos de iniciação científica que passaram a receber R$ 360 mensais, um aumento de 20% em relação ao que era pago até então. Para todas as questões de percentagem, eu gosto de fazer valor inicial vezes uma determinada taxa é igual a um valor final. Minha sala inteira. Quando eu falo, receberam 360, já com um aumento de 20 ao que era pago, então esse 360 é o final ou o inicial? É o final. Ou seja, você vai ter um valor inicial vezes uma taxa 20% a mais. Se eu multiplicar por 1, é o que você já tem, 100. Com mais 20, 120. 1,2. E isso passou a ser igual a 360. Então, quem é esse valor inicial para você? Esse valor inicial vai ser de quanto? Excelente. 360 sobre 1,2. Se esse 360 sobre 1,2, sabe quanto dá? Você chega aqui e conclui que o valor inicial antes era de quanto? 300. Mas para. Isso era antes do reajuste, antes dele mudarem a bolsa. Agora, olha a outra. O órgão concedia 29 mil bolsas de iniciação em 2009. Esse número aumentou em 48 para 2010. Mesma coisa. Só que agora você vai ter, presta atenção, 29 mil é o valor de 2009 com aumento de 48. Então, o que você vai fazer? No valor inicial, 29 mil vezes a taxa, não erra, aumentou 48, vezes 1,48. E quando eu faço 29 vezes 1,48, vai dar 42.920. Sabe, meu aluno, presta muita atenção. Isso aqui significa dizer o quê? Que o número de bolsas, a quantidade, aumentaram para isso. E que o valor antes do aumento da prestação para 300, do valor a recebido de 360, que é o valor da bolsa de estudo, era de quanto? 300. Então, a bolsa em 2009 era de 300 e em 2009 tinha 29 mil bolsistas. Eu tinha bolsa de 300 com 29 mil bolsistas. Para 2010, você vai ter uma nova bolsa de R$ 360 com 42.920 bolsistas. Olha o que ele fala. Caso o CNPq decidisse não aumentar o valor dos pagamentos ao bolsista, ou seja, permanecer com 300, utilizando o montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas de iniciação científica, quantas bolsas a mais, em 2009 aproximadamente, poderiam ser oferecidas em 2010? Olha o que eu já te ajudei. Já te ajudo dizendo, 2009, como a gente viu, R$ 300, 2010, 360. 2009, bolsas concedidas, 29 mil, 2010, 42.920. Olha, minha turma, qual é o total pago pelo governo em 2009? Isso vezes isso, que te dá 8.700.000. Qual o total pago pelo governo em 2010? Com as novas mudanças? Com 360 para o valor da bolsa, com um número maior de bolsas. 15.451.200. Puxa vida! O que ele quer? Ele quer que você pegue esse valor e não dê aumento. Se eu pegasse esse valor e dividisse pelo valor antes do aumento, quanto que era a bolsa antes do aumento? 300. Peguei isso, dividi. Olha quantas bolsas concedidas você teria. Você teria 51.504 bolsas. Se eu pegasse o novo valor registrado para 2010 e dividisse pelo valor da bolsa em 2009, teria isso aqui, quantidade de número de bolsas concedidas. Só que não é isso que o texto pergunta. Olha o que o texto pergunta. Caso a CNPq decidisse aumentar o valor de pagamento dos bolsistas, utilizando um montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas de iniciação científica no país. Quantas bolsas? Olha, quantas bolsas a mais que em 2009, aproximadamente, poderiam ser oferecidas em 2010. O que meu aluno vai fazer? Vai pegar esse número de bolsas aqui, que seria o valor, a quantidade maior, e vai diminuir da que ele ofereceu em 2009. E 51.504 bolsas menos 29 mil bolsas vai te dar um total de 22.504 bolsas. Que isso aqui, para você, é aproximadamente quanto? 22,5 mil bolsas. Gabarito seria a letra C. Meu aluno, do fundo do coração, espero tê-lo ajudado com essas dicasinhas aí de percentagem. Lembre, é uma matéria que cai.